Bom dia para você que acompanha o nosso canal. Eu sou o Lécio Luiz com mais um comentário da Bíblia. Seja bem-vindo ao nosso canal e nós vamos falar dessa vez sobre a Torre de Babel. São pequenas passagens dentro da Bíblia que nos levam a refletir sobre o comportamento humano. Vamos chamar a vinheta e a gente já começa aquele bate-papo de sempre. We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. O que é a Torre de Babel na Bíblia e qual o seu significado? A Torre de Babel sempre foi tema de muita especulação e curiosidade por parte das pessoas. Porém, muita gente não conhece o que realmente a Bíblia fala sobre ela e acaba acreditando em relatos que não possuem base bíblica. Nesse estudo conheceremos um pouco mais sobre a Torre de Babel, antes, porém, precisamos estudar sobre a própria cidade de Babel. Após o dilúvio, Deus ordenou que o homem se espalhasse e povoasse a terra, Gênesis 9, versículo 7. Mas, contrariando a ordem de Deus, aquela população resolveu se unificar, edificando uma cidade na planície de Siná, Suméria. A cidade de Babel é a primeira cidade mencionada depois do dilúvio, e a região onde Babel foi edificada posteriormente seria a tão famosa Babilônia. A cidade de Babel foi fundada por Nimrod, que também fundou as cidades de Ereque, Acade, Calné. Quando partiu para a Síria, ele edificou as cidades de Nínive, Reobote, Ir, Calá e Rezém. Pelo relato bíblico no capítulo 11 do livro de Gênesis, possivelmente Babel foi a primeira sede do governo de Nimrod e onde seu reino teve o início. A Torre de Babel. Junto com a edificação de Babel, aquele povo também começou a construir uma torre para fortificar a cidade. Essa foi uma atitude completamente contrária à vontade de Deus. A construção da Torre de Babel basicamente significava a materialização da recusa em se espalhar e povoar a terra. A expressão cujo cume toque aos céus demonstra perfeitamente a soberba daquela civilização, bem como o avanço tecnológico que ela já possuía naquela época. O texto de Gênesis 11 não esclarece se aquelas pessoas tinham medo de uma nova inundação, mas a estrutura da cidade imponente, da torre e a insistência de uma sociedade totalmente integrada parecem indicar tal condição. Se isso for realmente o que aconteceu, então esse comportamento, além de caracterizar a desobediência perante Deus, também expôs a falta de confiança na promessa que o Senhor havia feito. Deus prometera que nunca mais a terra seria tomada por um dilúvio. O que significa Torre de Babel? Curiosamente, a expressão Torre de Babel não aparece no Antigo Testamento, mas é o nome popularmente adotado para se referir à torre da cidade de Babel. A palavra torre é Migdol, que significa torre de vigia. A palavra Babel vem de Bavel e significa portão de Deus, pela combinação do acadiano Babi com o hebraico El. O nome Babel também é explicado pela etimologia popular, baseada numa raiz hebraica similar. No caso, Balal, que significa confusão, mistura, que possui também relações fonéticas com a palavra Babel. Certo é que o nome Babel se tornou sinônimo de lugar do juízo de Deus, onde houve a confusão das línguas e o início das diferenças idiomáticas. Como foi construída a Torre de Babel? Na região de Babel não existiam pedras que pudessem ser utilizadas como tijolos e nem cal, para que fosse usado como argamassa. Então, muitas construções naquela região foram construídas com tijolos de argila secos ao sol ou preparados em fornos. E o alicerce das edificações também eram feitos de argilas pisada e o betume, alcatrão, lodo, piche, eram utilizados como argamassa. As conhecidas Torre-Templo
mesopotâmicas, chamadas de zigurate, são utilizadas como referência para entender como era o formato da Torre de Babel. Essas torres eram retangulares, construídas em níveis, acessíveis por escadarias e rampas. Elas tinham um pátio que dava acesso ao segundo pavimento. Outras escadarias, geralmente externas, levavam ao topo da torre. Geralmente, essas torres possuíam 3 níveis, mas há indícios de zigurates com até 7 níveis. No topo da torre havia um santuário onde ficava a imagem da divindade, cuja edificação do zigurate em questão honrava. Esses são parâmetros, porém não se sabe quantos níveis a Torre de Babel tinha. Nem é possível saber se na Torre de Babel havia função de santuário. Até porque provavelmente sua edificação ficou inacabada juntamente com a própria cidade quando houve a dispersão dos habitantes. Gênesis 11, 8. A mensagem bíblica mais importante sobre a Torre de Babel diz respeito ao juízo de Deus que veio sobre aquela nação, aquele povo, trazendo a confusão das línguas e dando início à dispersão geográfica da humanidade e o surgimento das diversas culturas e variedades idiomáticas. Em Gênesis capítulo 11, versículo 5, pode-se perceber um elemento antropomórfico na descida de Deus para ver a cidade e a torre que os homens estavam edificando. Em Gênesis 11, versículo 6, Deus deixa claro que aquilo era apenas o começo e que a ambição do homem não respeitaria mais limites em seus planos e projetos. Deus então trouxe juízo sobre aquele povo e os espalhou por toda a terra. Existe também uma discussão se a confusão das línguas foi um evento global ou local. Alguns eruditos defendem que tal evento ocorreu apenas dentro da história semítica. Sendo assim, eles entendem que o capítulo 11 pertence a uma seção do livro de Gênesis dedicado à história semítica. Logo, a confusão das línguas teria originado diferentes dialetos, apenas entre os semitas. Essa interpretação é bastante contestada. A interpretação mais aceita sobre o capítulo 11 de Gênesis é a de que a confusão das línguas teve um impacto global. Isso significa que a humanidade estava concentrada ali em Babel. Então, antes disso, todos falavam o mesmo idioma e que parece claro nos versículos 1 e 6. Então, é possível que o autor de Gênesis tenha utilizado um método de organização e construção de texto, onde a primeira parte do capítulo 11 antecede cronologicamente o capítulo 10. Isso significa que no capítulo 10 ele enfatiza a descendência de Noé e as divisões geográficas. Já no capítulo 11, ele mostra como ocorreram tais divisões com a dispersão da raça humana. Qual era o idioma falado antes da confusão das línguas em Babel? Essa é outra pergunta que acumula muitas especulações. Na verdade, não se sabe qual era o idioma inicial antes da confusão de línguas na Torre de Babel. Alguns estudiosos sugerem que esse idioma era o hebraico, mas não existe fundamentação alguma para defender essa possibilidade, principalmente pelo fato de que o próprio hebraico é oriundo de outros dialetos. Onde ficava a Torre de Babel? Existem ruínas da Torre de Babel? Não se sabe exatamente o local em que a Torre de Babel foi construída, apenas é uma região certamente conhecida. Devido a isso, existem algumas sugestões para o local da torre. Alguns intérpretes concordam com a tradição transmitida por judeus e árabes de que a Torre de Babel era o Templo de Nabu, em Bir Nimrud, cerca de 16 quilômetros ao sul da Babilônia. Essa torre-templo tinha 7 níveis. A principal defesa dessa sugestão é que o nome Bir Nimrud
é possivelmente uma variação de Birj Nimrod, que significa Torre de Nimrod. A segunda sugestão defende que a Torre de Babel ficava localizada na cidade da Babilônia e seria um conhecido zigurate chamado de Etemenanque, que significa a casa da fundação do céu e da terra. Essa construção era como uma pirâmide com degraus. Ela possuía aproximadamente 100 metros de altura e cerca de 10 mil metros quadrados de base. Essa construção foi conhecida na antiguidade como a Torre da Babilônia, e os habitantes daquele império acreditavam que o Deus cultuado por eles descia no templo da torre para ter contato com eles. Essa torre foi destruída por Xerxes em 472 a.C. e o entulho provavelmente foi removido por habitantes da região. No local ficou apenas uma enorme cratera. Alguns defendem que a Torre de Babel ficava em Dur-Kurigalzu, a oeste de Bagdá, no Iraque. Porém, essa possibilidade não é muito considerada, principalmente pelo fato de a cidade ter sido edificada apenas em 1400 anos antes de Cristo. Existe uma tradição judaica que acredita que Deus mandou fogo do céu e consumiu toda a Torre de Babel, incluindo seus alicerces, sendo impossível localizá-la. Também existe outra tradição que afirma que a Torre de Babel pode ter sido derrubada pela força do vento e que nada sobrou dela. A confusão das línguas em Babel. Não se sabe exatamente onde está ou esteve a Torre de Babel, mas é possível saber o principal sobre ela. Tanto a cidade de Babel quanto sua torre representam a forma concreta, a ambição do homem desde os tempos mais remotos. A Torre de Babel é uma figura clara da insistência humana em desobedecer às ordens do Senhor. É o comentário de Abraão, que está no capítulo 12. Aqui depois começa a genealogia de Sem. E por que a genealogia de Sem? Para que a gente chegue até Abraão. Essa genealogia de Sem, um dos filhos de Abraão, ela não é cronologicamente correta, mas sim ela dá ênfase a alguns homens para que a gente chegue até Abraão. Se você nunca ouviu falar de Abraão, fica conosco, nós vamos gravar o próximo vídeo falando desse homem. Agora tem história aqui. A Torre de Babel é um acontecimento e tem poucas histórias, poucas falas sobre a Torre de Babel. Mas sobre Abraão tem muitas histórias. Esse homem que também cometeu alguns erros, como Noé cometeu, como Pedro cometeu, como vários outros, Davi cometeu, vários outros homens da Bíblia cometeram. Mas mesmo assim Deus os aceitou e usou na história da Bíblia para que servisse de exemplo para nós. Então esses homens falhos são exemplo para nós, para que a gente viva ou tente vivenciar um pouco daquilo que eles vivenciaram, e foram coisas maravilhosas que eles deixaram para nós. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a você, sua casa, seus filhos, sua vida, seus estudos, seu trabalho. E até o próximo vídeo. Até mais!